Olá, pessoal. Eu sou a Karen. Vocês já sentiram que alguém em quem confiavam estava escondendo um segredo que viraria suas vidas de cabeça para baixo? Bem, imaginem que essa pessoa era a sua própria mãe. Há uma semana, foi exatamente o que aconteceu comigo. Foi realmente um dos dias mais difíceis e tristes da minha vida. Vejam bem, o que eu descobri não era apenas algo horrível. Era algo que me fez sentir que toda a minha vida foi uma grande mentira. Tudo começou no dia em que eu estava procurando ferramentas em nossa garagem que poderiam me ajudar com meu projeto de química. De repente, uma caixa pesada caiu nos meus dedos. Gritei de dor. Mas quando olhei para baixo, notei que a caixa havia se quebrado em pedaços. Típico! Ao remover as coisas velhas e empoeiradas da caixa, percebi que o que estava vendo era muito mais valioso do que eu pensava. A caixa estava cheia de coisas interessantes. Havia fotos antigas da minha mãe quando ela era estudante universitária. Então, havia uma foto dela carregando um filho, ao lado de um homem. Eu não reconheci o homem ou a criança. Quero dizer, eu não tinha irmãos ou irmãs, e o homem não era familiar para mim. Outra coisa interessante que encontrei foi uma velha máquina de gravação de voz que tinha escrito nela, queridos Karen e Michael, o que me deixou ainda mais surpresa e curiosa. Escondi o gravador em minhas roupas e levei para casa. No caminho para o meu quarto, eu tinha tantas perguntas passando pela minha cabeça. Quem era a criança nas fotos? O que há no gravador de voz? Quem era Michael? De repente, senti como se estivesse em um filme de suspense, fazendo o papel do espião da heroína que queria quebrar o código para resolver o enigma. Um quebra-cabeça que eu encontrei na forma daquelas fotos e do gravador de voz. Cheguei no meu quarto e tentei tocar o gravador de voz. Continuei pressionando os botões, mas nada estava acontecendo. Por fim, apertei o botão direito e a voz da minha mãe começou falando. Meu coração começou acelerando. Quanto mais eu ouvia, mais sentia que minha mãe era como uma estranha para mim, vivendo uma vida da qual eu não tinha absolutamente nenhuma pista. Ela tinha toda essa outra vida secreta. E eu não conseguia me impedir de ficar com raiva e chateada. Para mim, minha mãe era uma pessoa muito comum que estudou em uma universidade de prestígio, mas as coisas pioraram quando, no último ano, ela foi diagnosticada com câncer de fígado, o que a forçou a desistir. Sua vida como ela conhecia acabou, e ela perdeu todo o cabelo devido à quimioterapia. Infelizmente, o tratamento não ajudou, e como último recurso, ela teve que passar por uma operação séria. Felizmente, a operação foi um sucesso e ela derrotou o câncer. Quando sua vida começou a se normalizar, ela conheceu meu pai e eles se casaram. E então eu apareci no mundo. Minha mãe sempre teve medo de que o câncer voltasse um dia. E por isso, ela gravou seu testamento para mim naquele gravador de voz. Eu não tenho ideia por que ela manteve isso em segredo. Parecia egoísta da parte dela. Eu sempre pensei nela como uma mulher tão corajosa, mas depois de encontrar a gravação, fiquei chocada. Eu entendi que ela provavelmente não queria falar sobre essas coisas da sua vida comigo, porque isso me deixaria triste. Mas ela nunca deveria ter mantido um segredo tão grande de mim, que eu tinha um irmão? Sim, é verdade. Um irmão que tinha um pai diferente de mim. O nome no gravador de voz ao lado do meu não era outro senão o do meu irmão, que até aquele dia eu nem sabia que existia. Imagine como foi frustrante para mim descobrir assim. Fiquei seriamente furiosa com ela. E em seguida, na gravação de voz, ela continuou. Querida Karen, amo muito você e seu irmão. Eu gostaria que vocês dois estivessem juntos, mas infelizmente, isso é muito difícil. Eu escondi a existência dele de você para proteger os dois, mas não quero morrer e enterrar esse segredo comigo. Dá para acreditar nisso? Eu estava em estado de choque. Meu coração estava batendo tão alto que era a única coisa que eu podia ouvir. Descobrir que eu tinha um irmão que eu não conhecia antes era uma loucura. Todos aqueles sentimentos emocionantes que senti antes em um filme de suspense foram repentinamente virados de cabeça para baixo. E senti como se estivesse presa em um filme triste e sombrio que nunca teria um final feliz. Depois de várias horas de conflito interno, decidi confrontar minha mãe com seu segredo.
Eu queria que ela confessasse. Comecei pensando na melhor maneira de abordá-la. Finalmente, chegou a hora do jantar e era hora de agir e implementar todos os cenários que eu tinha preparado em minha mente. Sentei à mesa com minha mãe e meu pai. Olhei para meu pai com olhos tristes, pois ele não sabia que minha mãe, sua esposa enganadora, o traiu. Olhei para o rosto de minha mãe, que de repente parecia uma máscara, escondendo seu rosto verdadeiro e maligno. Chegara o momento de confrontá-la e arrancar essa máscara. Eu bati meus punhos na mesa. Meus pais me olharam surpresos. Comecei a gritar tão alto que por um momento pensei que todos os copos na mesa estourariam. Como você pôde ser tão egoísta? Eu gritei. Como você conseguiu mentir para nós todos esses anos? Eu conheço o seu segredo e vou contar a todos. Eu sei que tem um irmão chamado Michael. Assim que eu falei o nome do meu irmão, lágrimas substituíram minha raiva e eu não aguentei mais. Todas as perguntas que eu tinha planejado fazer desapareceram. Com uma voz baixa e trêmula, com os olhos cheios de lágrimas, eu disse: onde ele está agora? Quantos anos ele tem? A única coisa que eu conseguia pensar era no meu irmão e onde estaria. Mas minha mãe apenas manteve a cabeça baixa, olhando para o prato silenciosamente, com os olhos cheios de tristeza. Ela não respondeu nenhuma das minhas perguntas. Meu pai se levantou e colocou a mão em meu ombro para me acalmar e me confortar. Mas eu o empurrei. Enquanto corria para o meu quarto, disse à minha mãe que ela me devia uma explicação sobre tudo o que havia acontecido. Fechei a porta do meu quarto e esperei ouvir meu pai gritando com ela. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, ouvi os dois saírem de casa. Alguns minutos depois, ouvi o som de passos se aproximando do meu quarto. Minha mãe abriu a porta, acendeu a luz e se sentou ao meu lado. Em sua mão ela tinha algumas fotos antigas, as mesmas que eu havia encontrado na garagem. Meu pai estava parado no corredor, encostado na parede, esperando ela falar comigo. E com uma voz fraca, mas firme, ela disse: vou explicar tudo. Ela então me disse que quando estava na faculdade, se apaixonou por um cara chamado Adam, que ela conheceu em uma palestra, e muito rapidamente ela começou a sentir que ele era o homem dos seus sonhos, com quem ficaria para sempre. Ele era educado e bonito, e logo ela ficou grávida. Eles começaram a planejar sua vida juntos, mas as coisas não acabaram como esperado. Depois de dar à luz a Michael, minha mãe foi diagnosticada com câncer de fígado, o que mudou tudo. Sua saúde foi um desastre e ela teve que abandonar a faculdade. Tudo começou a desmoronar. Adam não era muito responsável e se importava mais em se divertir com os amigos do que em cuidar dela no hospital. Minha mãe decidiu se separar e criar Michael sozinha. Ela lutaria contra essa doença sozinha, não importa como. Mas então ela ficou ainda mais doente e, deitada no leito de morte, entendeu que Michael merecia mais e deixou Adam ter a custódia dele. A vida deu outra volta e ela sobreviveu ao câncer. Ela teve outra chance. Levou 3 longos anos após a separação para se recuperar completamente, mas até então, Adam já tinha outra mulher em sua vida. Eles se casaram e criaram Michael como filho, assim como uma criança normal, conforme os desejos de minha mãe. Depois de receber alta do hospital, ela tentou se comunicar com Adam e o encontrou para tomar um café. Adam tinha sentimentos confusos ao ver a minha mãe. Ele estava feliz e surpreso. Minha mãe perguntou a ele sobre Michael e disse que gostaria de vê-lo. Adam ficou muito irritado ao ouvir isso e a proibiu de ver Michael, pois estava preocupado que depois de tanto tempo, como eles podiam dizer a ele que tinha uma mãe diferente? Como eles podiam explicar a ele tudo o que havia acontecido? Ele ainda era muito jovem, não entenderia a situação. Adam temia que Michael começasse a odiar os dois, minha mãe por abandoná-lo e Adam por esconder a verdade por tanto tempo. Finalmente, depois de pensar profundamente sobre tudo isso, eles decidiram que, após Michael completar 18 anos, Adam contaria tudo o que havia acontecido e que sua mãe ainda estava viva. Talvez ele não ficasse tão bravo porque seria mais velho e entenderia melhor. Enquanto minha mãe me contava tudo isso, ela segurou minha mão e olhou em meus olhos com carinho e continuou: minha querida filha, surgem situações na vida para as quais nem sempre estamos preparados.
O mundo é um lugar de incerteza e precisamos ser capazes de nos adaptar facilmente se quisermos aproveitar nosso tempo aqui. Embora a vida tenha tirado meu filho de mim, ela me deu seu pai amoroso e me deu você. Seus olhos estavam cheios de lágrimas de tristeza e alegria ao mesmo tempo. Eu podia sentir sua dor e me relacionar com as emoções pelas quais ela passara. E me senti tão estúpida por ter gritado com ela. Não acredito que a acusei de ser egoísta, quando na verdade ela era exatamente o oposto. Ela sacrificou muito. Eu a abracei com força e chorei. Fiquei triste por ela e por meu irmão. Enquanto minha mãe e eu olhamos as fotos, eu olhei para ela e disse: "Mãe, eu quero conhecê-lo." Ela não respondeu, então pensei que talvez não tivesse me ouvido e eu repeti o pedido. De repente ela disse "não" em um tom agudo e saiu da sala. Eu não entendi. Eu não tinha passado o suficiente hoje? E no entanto ela ainda queria nos manter separados. Fiquei sem esperança. Coloquei minha cabeça em minhas mãos e meu pai se aproximou de mim e explicou por que minha mãe havia se comportado assim. Ele começou a contar como minha mãe tentou se comunicar com Michael quando ele completou os 18 anos, mas não conseguiu. Michael gritou com ela e disse que ela era egoísta e irresponsável e que ele nunca perdoaria ela e seu pai por manterem um segredo tão grande dele. Ele continuou me dizendo que, de tempos em tempos, minha mãe ficava preocupada com o momento em que eu descobriria, porque temia minha reação. E ela não suportava me perder da mesma forma que havia perdido Michael. Eu me senti tão mal. Eu havia reagido da mesma forma. Mas eu ainda tinha a chance de fazer as pazes com ela. Minha mãe era uma mulher incrível, apesar de esconder esse segredo de nós. Ela fez isso para nos proteger. Desci as escadas para abraçá-la e tranquilizá-la de que nunca sairia do lado dela. Eu gostaria que os meus problemas terminassem por aqui, mas não aconteceu. Eu precisava encontrar uma forma de consertar essa dor que minha mãe estava sentindo. Decidi encontrar meu irmão. Comecei a buscar sua página no Facebook e encontrei mais de uma pessoa com o mesmo nome que ele. Mas era óbvio quem ele era. Ele se parecia exatamente como minha mãe. Reuni toda a minha coragem e enviei uma mensagem para ele. Oi, eu sou a Karen e sou sua irmã. Há muito sobre o que quero falar com você. Talvez possamos nos encontrar cara a cara? Após uma hora de persuasão, ele concordou em me encontrar em uma cafeteria. No começo, apenas nos sentamos em silêncio. Era surreal saber que esse cara que se parecia tanto com minha mãe era meu irmão. Eu contei tudo para ele, desde o momento em que encontrei a gravação de voz até o confronto com nossa mãe. Eu não esperava que ele ouvisse até o fim, especialmente porque eu estava chorando muito. Mas o que aconteceu depois me surpreendeu. Depois que terminei de chorar, ele me disse que quando minha mãe tentou entrar em contato com ele não estava no estado de espírito certo para deixá-la explicar tudo. Ele apenas sentiu raiva. Mas agora, depois de ouvir tudo de mim, ele concordou em conhecê-la e perdoá-la. No final, tudo deu certo. Meu irmão tem um bom coração, assim como minha mãe. E assim como minha mãe nunca desistiu de combater o câncer, acho que ela também nunca desistiu de nós. Hoje, depois de todo esse tempo, me sinto a garota mais feliz do mundo. Eu tenho uma mãe saudável, um pai e agora também um irmão. Você gostou da minha história? Por favor, compartilhe seus pensamentos comigo nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever neste canal e curtir este vídeo.